Pequenos comércios quebram, mas Big Techs seguem em alta durante a pandemia. Olha aí. Enquanto milhares de empresas fecharam as portas devido às medidas que obrigaram o fechamento do comércio durante a pandemia, as gigantes da tecnologia continuaram a lucrar e registraram aumento nos rendimentos. A Apple, por exemplo, lucrou 23 bilhões e 600 milhões de dólares no primeiro trimestre de 2021. O valor aumentou 110% em comparação ao mesmo período de 2020. Já para o Facebook, a alta foi de 94% no primeiro trimestre, ante o mesmo período de 2020. O Twitter conseguiu reverter prejuízo de 8 milhões de dólares registrados no primeiro trimestre de 2020 e teve lucro de 68 milhões de dólares no primeiro trimestre de 2021. A Amazon registrou lucro de 8 bilhões e 1 milhão de dólares no período, uma alta de 220% em relação ao ano passado. Junto à pandemia, a ascensão da censura à opinião também ganhou força. Todas essas Big Techs endossam a política do lockdown, que ceifou empregos e fechou empresas, banindo quem falasse contra as medidas. O Facebook e o Twitter adotaram regras para opinião na rede social, banindo e classificando como fake news quem falar contra isolamento social, uso de máscaras ou apoiar o tratamento precoce. Já a Amazon e a Apple chegaram a remover de sua plataforma o aplicativo Parler, que estava ganhando usuários conservadores ou banidos de outras redes sociais, como o Twitter. Não é surpresa para ninguém, né, Heitor? Já era esperado que elas fossem crescer com esse movimento e óbvio que os pequenos empresários, pequenos empreendedores é que iam quebrar. É óbvio, porque as grandes empresas, elas têm capacidade de fazer ajustes rápidos, né? A grande empresa consegue fazer isso. A pequena empresa não. A pequena empresa não. Você veja, o Carrefour implantou lá o seu serviço de entrega muito rápido. O supermercadinho de bairro não consegue fazer isso tão rápido assim. Demora, tem toda uma logística que ele precisa adaptar, e às vezes ele não consegue fazer. E eu estou falando de supermercado, que é um negócio que ficou aberto, né? A maior parte do tempo, pelo menos, durante esse isolamento. Imagina os outros negócios. Imagina os outros negócios. É preciso muita criatividade. E é caso que é exceção, não é regra. Né? De negócios que conseguiram se adaptar com rapidez e eficiência. Né? Então, assim, né? Como é que você lida com isso? Né? Você tem que ver o que está acontecendo. O que está acontecendo esse movimento não é feito para esmagar a economia como um todo. Veja bem, né? Esse efeito é para que você reduza o intermediário e aumente o lá de cima. Você esmaga a classe média e você vai ter pobres e super ricos. Então, no final das contas, todo esse movimento, por ironia que seja, que possa parecer, todo esse movimento incentivado pela esquerda é um sentimento de aprofundamento da desigualdade social. É um movimento de aprofundamento daquela igualdade injusta, porque existe a desigualdade justa, né? Mas aquela desigualdade injusta que é feita através desses movimentos totalitários. Era esse o objetivo desde o começo, sempre foi esse o objetivo, era isso que eles queriam, viram uma oportunidade e aproveitaram a oportunidade. E muita gente caiu nessa história como trouxa. Caiu feito trouxa nessa história toda. É isso aí. É o mesmo pessoal, Ítalo, que também, por exemplo, vai dizer que o presidente da República, que essa semana fez um discurso dizendo que as empresas e o número de empresas que fecharam foram recorde no Brasil, né, durante o período da pandemia, por causa do fecha tudo, do fica em casa e das atividades, né, dos governadores, dos prefeitos. O mesmo presidente que foi esclarecer que teve baixa de empresas, veio às agências de checagem, o UOL, por exemplo, dizer que não é verdade que o presidente está dizendo, não é verdade. O presidente diz que
fechamento de empresas foi por causa das medidas de lockdown. Não é verdade. Olha que ponto nós chegamos. Olha que ponto nós chegamos depois dessa matéria que o Max acabou de ler e que você acabou de comentar. Olha que ponto nós chegamos. Nós pegamos os dados, o que tem acontecido de positivo na questão do V do ministro da Economia, Paulo Guedes, é o que tem sustentado a recuperação do Brasil. Ainda perdendo, ainda com números negativos em alguns aspectos, é verdade, mas lutando e correndo atrás, graças a ter um ministro que essa semana, né, teve lá, estava com o presidente da República lá na cerca do Palácio da Alvorada e foi mais uma vez comemorado, aplaudido, a dobradinha, né, JB e PG, como eles estavam brincando lá. Por quê? Porque é um ministro que está preocupado em destravar o Estado, criar as condições para que todos os brasileiros, pagadores de impostos, tenham a condição de trabalhar e de lutar pelos seus negócios. E o que tem essas big techs? É lógico que cada vez mais que as pessoas vão para as redes sociais, postam e mostram as verdades dos fatos que estão acontecendo, guardas municipais agredindo pessoas, quantos vídeos nós assistimos disso, falar de tratamento precoce, por exemplo, falar que o lockdown não resolve, como, por exemplo, na Argentina, já comprovado em outros países da Europa também, né, dizer a verdade incomoda eles. E aí eles censurando de quem eles estão recebendo a grana, né, Max? É óbvio que eles vão censurar. E é óbvio que eles têm esses números de recuperação financeira porque eles estão recebendo, Ítalo. Não sei se você concorda comigo. Eles estão recebendo dinheiro para poder fazer essa perseguição, essa censura da verdade nas redes sociais e só mostrar o que interessa. É assim quando eles derrubam hashtags, né, que privilegiam os nossos temas conservadores, cristãos no Brasil. É assim quando eles derrubam imagens, derrubam o Terça Livre no Instagram. A gente sabe. Por trás dessas big techs tem pessoas interessadas e que pagam, e é por isso que elas não estão no vermelho. Porque, com certeza, se for investigar, se tivesse uma investigação séria, por exemplo, nos Estados Unidos, se fosse até o presidente Donald Trump, por exemplo, talvez tivesse uma investigação sobre isso. Pudesse até se investigar, pedir o Departamento Comercial dos Estados Unidos para se investigar isso aí. Mas como é o presidente espantalho, provavelmente isso vai passar em branco, não vai... Mas tem gente, com certeza, Max, esse dinheiro todo tem com certeza... O Twitter mesmo, quando trocou a questão do Parler, outras redes que foram surgindo, com certeza, Max, eu não tenho dúvida de que foi dinheiro. E a gente sabe de quem. A gente sabe de quem. Você tem uns 3 grandes nomes lá, né? Você tem o quê? Bill Gates, você tem George Soros, você tem Mike Bloomberg, e tem outros que poderiam ser citados, mas os apoios que são colocados pela China por baixo dos panos. Então, obviamente que esse lucro tem muito a ver, e eu tenho certeza que tem a ver com isso. Isso não é algo normal, até porque perderam muitos participantes também, tiveram muitas coisas, mas o objetivo deles é isso, censurar a verdade, atacar o povo de bem mesmo. Isso aí. É importante a gente parar, às vezes, para pensar no big picture, né? No cenário como um todo. Qual que é o objetivo dessas pessoas? Esse tal do Great Reset. O Great Reset nada mais é do que você transformar tudo, o mundo inteiro, em apenas 2 classes. Você vai ter a elite, tá? A elite multibilionária, já estão chegando na casa do trilhão, alguns deles. Né? Então vai ser uma elite multibilionária, né? E seus asseclas lá, os milionáriozinhos. E o resto vai ser tudo miserável. Que a Marilena Chauí fala lá no vídeo que ela odeia a classe média. Né? Tem aquele vídeo dela famoso, eu odeio a classe média. Porque a classe média é quem pode, né, estudar, compreender o que está acontecendo e se revoltar contra o domínio dessas pessoas. O miserável, ele tem que lutar para sobreviver.
Então ele não consegue nem sequer ter tempo para se informar, para estudar, para entender o que a realidade está, o que está acontecendo na realidade. Então é isso que eles querem, porque aí é muito mais fácil de dominar as pessoas. Você deixa todo mundo no estado de miséria, vide o que está acontecendo na Venezuela, vide o que começou a acontecer há pouco tempo, mas que está piorando cada vez mais na Argentina. Isso aí vai acontecer no mundo inteiro. Isso aí vai acontecer no mundo inteiro. Você só vai ter só duas classes. Sabe? A super elite e o resto, os miseráveis que vão ter que lutar pela sua sobrevivência. O Alan comenta muito aqui. São 100 milhões de brasileiros sem saneamento básico. E tantos outros milhões sem água tratada. Então é óbvio que essas pessoas nem sequer vão conseguir parar para compreender o que é a esquerda, a direita, o globalismo. Não vai. Não vai. Por quê? Porque eles estão preocupados com a própria subsistência, né? Com aquele mínimo que nem sequer o mínimo eles têm. Então, o que na verdade a esquerda sempre fez, né? E agora a esquerda globalista quer transformar isso num movimento mundial, né? Quando eles falam de igualdade, que é só para os outros, não para eles, quem está no poder, né? Aqueles ali vão ter as mansões, vão ter tudo. Agora, todos os outros vão ficar iguaizinhos, mas vão ficar iguais aonde? Na miséria. Vão ficar iguaizinhos na miséria. Tem o Ítalo, tem aquele pronunciamento, né, aquela fala da Margaret Thatcher, né, no parlamento inglês, em que ela fala da distância, né, entre os ricos e pobres. Você lembra da fala? Que eu não estou lembrando da fala exata, eu não quero errar, mas eu acho muito interessante aquela ela fala. Ela estava discutindo contra o líder do Partido Trabalhista, e ele diz o seguinte: você, durante o seu governo, a diferença entre ricos e pobres aumentou. Eu acho que isso não é uma herança, um legado que a senhora se orgulha de ter deixado para o Reino Unido. Aí a Margaret Thatcher, né, ele falou o seguinte: todos os níveis de renda aumentaram durante o meu governo. O que o senhor está dizendo é que o senhor prefere que os pobres sejam mais pobres para que os ricos sejam menos ricos. Então, aí ela falava assim: você quer a desigualdade social aqui, pequena, mas aqui embaixo. Eu quero ela aqui, maior, só que aqui em cima. Ele quer aqui, eu quero aqui. Aqui, aqui. Essa é a diferença. Agora, o que os metacapitalistas querem, o que os globalistas querem, não é disso aqui passar para isso aqui. Não. Disso aqui passar para isso aqui. Eles aumentarem, os outros caírem. Por quê? Por que é interessante para eles deixar os pobres mais pobres, acabar com a classe média? Porque, ao fazerem isso, eles eliminam, em grande parte, ou quase totalmente, a concorrência, a chance de concorrência. Você veja, se você está num ambiente de livre mercado, você pode, a qualquer momento, criar ali. A Amazon, por exemplo, foi criada em 94. E foi criada e, né, começou a trabalhar, e causou problemas para as empresas que já estavam consolidadas antes. Certo? Imagine que pode ser criado hoje, que talvez, que no ambiente de livre mercado, não possa vir a causar problemas para a Amazon daqui 10, 20 anos. Como é que eles evitam isso? Eles evitam transformando os pobres em mais pobres e os ricos em mais ricos. Os ricos em mais ricos. Então, é esse o pulo do gato. É esse o pulo do gato. Eles não querem só que o desenvolvimento tipicamente capitalista. Eles querem o desenvolvimento, eles querem as benesses do capitalismo, mas uma estrutura socialista de poder, onde a elite está totalmente isolada do povão, para se proteger, para evitar que esse ambiente capitalista, que gera a concorrência,
que facilita a concorrência, no futuro acabe, que possibilitou a vida deles, essa é a ironia, né? É por isso que a gente chama eles de meta-capitalistas. Meta porque é o que vai além, né? É o que ultrapassa o capitalismo. Porque eles são originalmente capitalistas. Mas a lógica de mercado, livre concorrência que os gerou, passa a ser para eles uma ameaça. A lógica de livre mercado possibilitou a Amazon de aparecer e colocar em risco, né, os demais negócios já consolidados, alguns até bilionários, né? Mas agora que a Amazon é que o negócio consolidado, ela diz, não, eu não quero que aconteça comigo o que eu fiz com os outros. Então, para evitar isso, né, eu vou fazer com que a classe média não tenha meios de empreender e de fazer alguma coisa que possa, no futuro, daqui 10, 20 anos, 30 anos, causar algum dano ao meu empreendimento.